Em Isaías 49 diz assim: você que traz boas novas a Sião, suba num alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga a sua voz com fortes gritos. Erga, não tenha medo. Diga às cidades de Judá: aqui está o seu Deus. Essa palavra é para nós. Se nós somos esse pequeno Cristo, se nós somos chamados, e nós fomos chamados a trazer essas boas novas, nós não temos o que temer, nós não temos que ter medo. Nós precisamos gritar alto a vontade e a palavra do Senhor. Amém? E essas boas notícias, muitas vezes ela traz desafios. Porque há momentos que nós temos que romper com os nossos limites pessoais. São limites que muitas vezes nós colocamos sobre a nossa própria vida. Mas Deus, Ele quer que nós venha e nos desafiemos a romper, a falar, a profetizar, a não caminhar pelo aquilo que os nossos olhos naturais estão vendo, mas pela palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela traz o quê? Esperança e vida. Esperança e vida. E algo que nós precisamos entender, que eu e você, nós somos criados para prosseguir, não para ficar parados. Há um chamado, há um clamor do Senhor sobre as nossas vidas para que nós profetizemos, para que nos levantemos como profeta nesta nação, de boas novas, de boas notícias. Há esperança em Cristo. Porque o que nós vemos são más notícias, as coisas estamos no ano de eleição, todo mundo apreensivo com as coisas que vão acontecer. Nós precisamos estar atento a tudo isso, sim. Mas em meio a toda essa incerteza, nós precisamos ter uma voz de boas novas, de boas notícias. Do novo de novo. De Cristo que reina, que há uma esperança, que há uma terra prometida e que emana leite e mel, e que eu e você podemos desfrutar do céu aqui na terra. Amém? Em 1 Coríntios 2, 9 e 10, diz assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito Santo. O Espírito que sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Então nós precisamos entender que há algo valioso guardado para nós em Cristo Jesus. E que Ele fará com que andemos em altos lugares, acima das tempestades, acima dos tempos ruins, acima das dificuldades. Deus vai fazer com que andemos nesses altos lugares. Por isso nós precisamos nos dobrar ao Espírito Santo de Deus. Então Paulo também nos mostra que ele andava não por aquilo que ele via, os olhos naturais, mas por aquela promessa que Deus tinha liberado. E eu tenho certeza que Deus já liberou uma promessa na sua vida. Então caminhe baseado nessa promessa. Não desfaleça, prossiga. E eu quero compartilhar aqui 4 coisas que nós temos quando nós somos guiados pelo Espírito Santo. Quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, há discernimento na nossa vida. Nós começamos a discernir o que vivemos com os olhos da fé. Espera lá, eu estou passando por um momento complicado. Mas o que Deus tem para mim? É algo que Deus quer me ensinar?
É algo que Deus quer me mostrar? Nós começamos a discernir que as situações boas e ruins há um propósito em tudo. Nós começamos a ter o discernimento que aquilo é para o nosso crescimento, é para o nosso conserto, que aquilo é para eu consertar algo, ou é para eu avançar em algo, ou é para eu deixar algo, ou é para eu conquistar algo. Então, quando somos guiados pelo Espírito, há discernimento. E Paulo também fala, em 1 Coríntios 2:12, nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Quando nós somos guiados pelo Espírito, nós começamos a entender as coisas que Deus vai colocando nas nossas vidas. E permitindo também nas nossas vidas, porque tudo há a permissão do Senhor para que aconteça em nós. Quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós abandonamos o controle da nossa vida e vivemos na dependência e na liberdade. Não é mais nós que governamos e fazemos como nós queremos fazer, mas sim como o Espírito quer que façamos. Quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, esse controle da nossa vida está na mão do Deus Altíssimo. Se é para a gente ir, a gente vai debaixo da nuvem do Senhor. Se é para nós ficar, a gente fica debaixo da nuvem. Então nós precisamos entender que o controle da nossa vida, ela precisa estar nas mãos de Deus. Em João 3:8 diz assim: o vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Nós não temos mais o controle. O vento sopra e nós obedecemos. E muitas vezes isso vai exigir de nós abnegação. Porque nós não vamos querer ir, mas o Espírito está dizendo para ir. Ou nós vamos querer ir e o Espírito está dizendo para não ir. Mas há um benefício, né? Como o pastor Ney ministrou no último domingo, a obediência traz benefícios. A obediência nos traz um ganho. E quando nós obedecemos o Espírito Santo, não tem como nós não recebemos um galardão dele. Não tem como nós não colhemos a boa, perfeita vontade do Senhor. Então, a pergunta é: quem está no controle da sua vida? Quem está dando as ordens sobre a sua vida? É você? São pessoas? São circunstâncias? Quem tem ditado o passo a passo da sua vida? Você tem feito as coisas pelas suas próprias forças, porque você quer aquilo, e custe o que custar. Se está sendo assim, amado, eu preciso lhe alertar que pode custar muito caro. Há tempo de voltar. Há tempo de retroceder. Há tempo de voltar no tempo. Né, pastor Silas? Dá tempo de voltar no tempo ainda. Dá tempo. Seja humilde. Entregue a sua vida realmente ao Espírito Santo. Mesmo que isso te custe algo. Mas tenha certeza que vai ser um custo bem menor do que você continuar lutando pelas suas próprias forças. Você vai continuar se machucando. Então deixe que o Espírito Santo conduza a sua vida em todo o tempo. Outra coisa que quando nós somos guiados pelo Espírito, nós acessamos essa nossa herança de filho de Deus, de filha de Deus. É através do Espírito que nós realmente acessamos as portas dessa herança.
Porque em Cristo Jesus nós somos co-herdeiros com Cristo. E é somente através do Espírito que nós temos essa legalidade de desfrutar de ser filha de Deus, filho do Altíssimo. Em Romanos 8,14 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, quem é filho é o guiado pelo Espírito. É o guiado pelo Espírito Santo. E nós precisamos então deixar que o Senhor conduza as nossas vidas. Que o Espírito Santo determine os nossos passos, as nossas atitudes. Quando somos guiados pelo Espírito, nós encontramos a verdade. Quem é a verdade? Jesus. Jesus, ele é a verdade, o caminho e a vida. Quando nós somos guiados pelo Espírito. Então, veja só o que diz João 16:13, na parte A. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Então, quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós somos guiados pela verdade, por Jesus. E essa é uma pequena introdução para nós agora abrirmos lá em Gênesis e nós conversarmos um pouquinho sobre Noé. Queria que vocês abrissem lá no Gênesis 6, 7, 8, nós vamos estar por ali. Noé é um personagem que fala muito ao meu coração. Ele vivia num momento, a Bíblia diz, aonde a maldade já tomava conta. E Deus, ele estava realmente arrependido, né, de tudo aquilo. E ele, então, ele fala a Noé que iria destruir o mundo com um dilúvio. A Bíblia relata, a minha Bíblia ela não está querendo abrir. A Bíblia relata que Noé, então, a Noé é entregue, né, uma missão. Deus fala a Noé que iria destruir o mundo e que ele deveria construir uma arca. E algo que me chama a atenção, e eu não sei se você sabe, mas naquele momento da história, até aquele momento, nunca tinha caído uma gota de água do céu. Chuva, eles não sabiam o que era chuva. Então você consegue imaginar o conflito desse homem quando ele recebe essa palavra de Deus, aonde Deus fala assim: olha, eu vou destruir tudo com uma chuva, um dilúvio. Ele nem sabia o que era chuva, gente. E muitas vezes eu e você recebemos palavras de Deus desafiadoras, nem é muito nesse nível. Não é com algo assim totalmente desconhecido. E Deus, ele começa a entregar a Noé todos, e ali no Gênesis 7 você vai vendo os tamanhos, né? Deus vai falando a Noé o tamanho que ele deve construir aquela arca, o tamanho que tem que ter uma porta, que tem que ter uma janela, o tamanho de tudo aquilo. E Noé, ele começa a andar debaixo dessa palavra. E Deus fala a Noé que é através dessa arca que ele e a sua família seriam salvos. E Noé começa então a se mover naquela palavra. E Deus vai orientando Noé, entregando tudo isso, e Noé ele vai executando. Então Noé mostra aqui para mim e para você que Noé não tinha noção do que era chuva. Noé não tinha noção como ia ficar a arca.
Então, muitas vezes, Deus fala algo para nós, que nós não sabemos como vai acontecer, quando vai acontecer, que tamanho que isso tudo vai se tornar. O que é, nós não temos a noção do resultado final. Porque quando a gente lê a Bíblia e a gente pensa na história de Noé, a gente já conhece, já sabe, a gente já tem uma ideia dessa imagem dessa arca, né? Se a gente já viu alguns filminhos de criança, a gente vê lá Noé trabalhando, né, serrando. Mas se nós nos colocarmos dentro dessa história e entendermos que Noé não tinha ideia nenhuma disso, como eu e você, muitas vezes nós não temos ideia do como Deus vai fazer e do resultado final do que Deus vai fazer. Mas Noé nos ensina a caminharmos, mesmo sem saber o que vai vir, qual vai ser o próximo passo. Porque muitas vezes nós queremos o quê? A cartilha inteira, né? Tipo, vai acontecer isso, depois vai acontecer isso. Depois, se acontecer isso, você vai tomar... É verdade ou não é? Ah, se Deus falasse assim com a gente, né? Mas Deus quer que a gente ande por fé e não por vistas. E Noé nos ensina que ele andou por fé. E a palavra nos diz, então, que começou a chover. Começou a chover e a terra se encheu de água e a arca ali começa a navegar. Deus dá as ordens para Noé entrar na arca, os animaizinhos entrarem na arca, então Deus fecha a porta da arca, começa a chover e essa arca começa a navegar. E assim como em Gênesis 6 nós vemos esse processo da construção da arca, nós podemos perceber esses processos nas nossas vidas. Porque Deus vai falando assim, olha, você tem que abnegar aqui. Você tem que avançar ali. Você tem que perdoar lá atrás. Você tem que deixar com que a sua boca seja dominada pelo Espírito Santo. Você tem que abençoar mais e parar de amaldiçoar. E é um processo. Há processos nas nossas vidas que Deus vai nos ensinando. Há momentos de dificuldades que Deus está nos ensinando ali. Alguns são um pouco mais demorados, porque nós somos teimosos de sair daquele lugar. Nós ficamos como Paulo, recalcitrando o aguilhão. Mas há um momento que a gente aprende e nós vamos avançando. E nós vamos construindo a nossa arca. De processo em processos. De momentos difíceis para momentos gostosos. Para momentos de deleites. E momentos de dificuldade. E momentos de deleites. E nós vamos construindo. Assim como Noé. As pessoas não acreditavam que viria chover. As pessoas zombavam dele. Talvez estejam zombando de você. Mas prossiga. Há um processo para a construção da sua arca. E a arca salvou Noé e a sua família. Há testemunho sendo gerado no meio da dificuldade. Há testemunho sendo gerado no momento que nós nos dobramos ao Espírito Santo. Não é fácil, mas há um testemunho. Há uma construção de uma arca. Então, depois de 150 dias, diz a palavra, lá em Gênesis 8, de 1 a 5, a água começa a abaixar. E aquela arca, ela para num monte, o Monte Ararat. Então, ali a arca estacionada, Noé, ele começa a esperar por mais 40 dias. Ele quase não esperou, né? 150 dias, né? Dentro da arca, com as portas, as janelas fechadas, com tudo aqueles bichos lá dentro, né? Fazendo xixi e cocô. Com todas as dificuldades ali dentro. A arca para. E Noé, ele espera
pelas notícias de Deus. Noé, ele continua esperando. Então, ele fica ali mais 40 dias. E daí Noé, não que daí, né, gente? Ele já estava tomando várias atitudes, porque ele cuidou ali. Né? Ele teve que dar alimento para aqueles animais. Ele teve que, com certeza, consolar e aconselhar a esposa. Né? Com certeza. Que ela deve ter tido uns piti lá dentro da arca. Noé, ele fez muitas coisas dentro da arca que nós não sabemos, mas quando nós chegar no céu, eu vou querer saber como que foi esses 150 dias. Mas Noé começa a tomar algumas atitudes ali que eu quero destacar nessa noite para vocês. Depois que a arca para, Noé aguardando a voz do Altíssimo, ele abre a janela da arca. Ele abre a janela da arca e solta um corvo. Amados, Deus que fechou a porta da arca. Mas somente uma pessoa podia abrir a porta da arca, era Noé que estava ali dentro. Então há atitudes que só eu e você podemos tomar nas nossas vidas para nós alcançarmos as promessas. Que Deus já liberou, Deus já falou, Deus já nos conduziu. E aqui Noé, ele abre a janela da arca. E ele solta um corvo. Talvez você esteja buscando boas notícias do Senhor. E aqui eu quero destacar 3 princípios das atitudes de Noé, aonde nós devemos perceber o que nós precisamos tomar de atitudes para nós vivermos as boas notícias de Deus. A primeira atitude de Noé é que ele teve expectativa naquilo que Deus estava fazendo. Eu e você, nós temos que ter expectativas naquilo que Deus está fazendo. Porque assim como nós cantamos, aqui eu não vou cantar, cadê o Davi? Davi, eu não vou cantar, não precisa fechar as portas, tá bom? Mas muitas vezes nós cantamos assim, mesmo quando eu não vejo, Ele faz. Mesmo quando os nossos olhos não estão vendo, nós precisamos ter expectativas naquilo que Deus já está fazendo. Deus, Ele já fez. Ele já mandou Jesus. Jesus já morreu na cruz. Já há uma promessa de salvação. Já há uma promessa de vida e vida em abundância. Então nós precisamos ter expectativa naquilo que Deus já está fazendo. Mesmo quando nós não sentimos Ele está nos tocando. Mesmo quando nós não estamos vendo, Ele está fazendo. Ele nunca falhou e Ele nunca vai falhar. Então há expectativa nas coisas certas. E em Gênesis 8, 6, 9 diz então, passados 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca. Esperando que a terra já estivesse aparecido, Noé soltou um corvo, mas esse ficou dando voltas. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba não encontrou lugar onde pousar, pousar os pés, porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra. E por isso voltou para a arca, a Noé. Ele estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e a trouxe de volta para dentro da arca. Tem horas que nós criamos aquela expectativa e começamos sim a tomar algumas atitudes de boas notícias, em busca de boas notícias. E algumas vezes nós soltamos corvos. E o corvo, gente, ele é um animal que se alimenta
de carnes putrificadas, podres, mortas. E muitas vezes nós, em busca de boas notícias, nós soltamos corvos. O corvo voou ali, não tinha mais morte. Não existia morte ali. Existia vida, era uma vida nova. Deus estava dando uma vida nova a Noé e a sua família. Não eram más notícias, eram boas notícias. Então o corvo volta. Você está entendendo que às vezes as nossas atitudes elas são equivocadas, em busca de más notícias, de morte, de ossos secos, e Deus ele tem o quê? Boas notícias. Foi quando Noé solta a pomba. E quando a pomba ela vai e ela volta, Noé entende que ainda tinha água. E Noé, pomba, Espírito Santo simboliza. Arca simboliza Jesus. Noé pega o Espírito Santo e traz para dentro da arca. Noé pega o Espírito Santo e traz para dentro da minha casa. Eu, na construção da minha arca, eu pego o Espírito Santo e trago para dentro, para mudar o ambiente. Para mudar o ambiente. Boas notícias, boas novas do céu. E assim a história ela vai contando que Noé continua ali e solta de novo a pomba. Solta de novo a pomba, e a pomba vai e volta com um galinho de oliveira. Começa a mostrar para Noé que a vida está brotando. Que há um processo para desfrutarmos disso. Nós precisamos ter esperança, expectativa, saber esperar, saber se mover, saber se calar, saber falar. Tudo há um momento. Para todas as coisas debaixo do céu, há um momento. Há um tempo certo, determinado pelo Deus Altíssimo. E nós precisamos aprender a esperar com expectativa. Esperar no Senhor não é ociosidade, não é ficar sem fazer absolutamente nada. Mas esperar no Senhor é uma atitude ativa de confiança para continuar crendo, independentemente das circunstâncias. Independentemente do que está acontecendo ao nosso redor. Eu continuo crendo. Onde está a sua expectativa? Quais são as suas expectativas? Elas estão sendo depositadas nas coisas dos céus? Se sim, vai chegar uma hora que o dilúvio vai parar. Vai chegar uma hora que as dificuldades serão mais amenas. Chegará uma hora onde a tempestade vai parar. Mas nós não podemos desistir. Nós não podemos colocar os pés pelas mãos. E eu fiquei imaginando Noé, gente. De verdade, eu vou confessar aqui para vocês. Ele abriu só a janela. Depois a gente vê que com o tempo, eu vou chegar lá, ele abre o teto. Eu não sei se eu não teria abrido o teto já. Mas há processos. Primeiro uma janela. Depois uma porta. Depois o teto. Vocês estão entendendo? Que Noé ele nos ensina que esperar em Deus há atitudes, mas atitudes corretas nos momentos certos. Porque somos guiados pelo Espírito Santo. Porque a pomba está ali dentro da arca. Dentro de mim e dentro de você. Por que eu estou esperando? Quanto tempo eu vou ter que esperar? Olha o que diz Isaías 40:31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como águias. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam.
Esperar no Senhor faz com que as nossas forças sejam renovadas. Quando as nossas expectativas estão no Senhor, a gente voa alto, a gente corre e não se cansa. José esperou 13 anos. Abraão, 25. Moisés, 40 anos. Jesus, 30, para começar o seu ministério. Por que eu e você queremos começar ontem? Queremos desfrutar anteontem já? Nós podemos esperar. E nós sabemos que as histórias de José, Abraão, Moisés, Jesus, teve um fim. E foi um bom fim. Ou um recomeço, ou um novo para nós. Então não há o que temer. Não podemos ter medo. Nós temos que esperar. Esperar. Vai dar boas, vai chegar o momento, vai chegar a hora. O que Deus preparou para você, ninguém pode tocar. Só você que pode ser que não chegue lá, se você abrir o teto antes da janela. Se você quiser ser apressadinho e não ouvir a voz de Deus. Por isso nós precisamos depender de Deus em todo o tempo. Em Abacuque 3, 17 e 18, é uma passagem que eu amo. E fala assim, tem uma música também, mas eu não vou cantar. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitona, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Não importa se não há o que eu quero que exista. Se eu não estou vendo aquilo que eu quero que exista, não importa, eu continuarei com as minhas expectativas em Deus. Eu continuarei olhando para o céu, eu continuarei esperando a promessa, tendo atitudes ativas, conforme o Senhor determina. Noé também, ele aplicou fé nos sinais que Deus dava. E eu e você, nós precisamos aplicar a fé na folha de oliveira. Tão pequenina. Às vezes os sinais são tão pequeninos e nós precisamos aplicar fé. Noé esperou mais 7 dias, diz no versículo 10 e 11, e soltou novamente a pomba, e ao entardecer, quando a pomba voltou, trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Noé então ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. A base da fé, ela vai estimular em nós uma expectativa correta. Às vezes nós precisamos estar com os nossos olhos muito atentos, porque às vezes Deus vai mostrar algo tão pequenino, mas aquilo é um sinal da vida nova do Senhor sobre as nossas vidas. Aquilo é um sinal que o dilúvio está indo embora. Aquilo é um sinal que a tempestade está, igual o Jorge falou assim, às vezes a vitória está tão perto, ela está tão perto, que nós não estamos vendo o vento diminuir. E nós começamos a desistir. Nós podemos começar a murmurar, está há muito tempo. Eu estou esperando há muito tempo. Eu acho que essa promessa não é para mim. Eu acho que o que Deus falou não era para mim. Eu sei, gente, eu já vivi isso. Nos meus 4 anos de espera pela Laura, eu vivi muito tempo assim. Muitas vezes eu recebi uma palavra de unção de fertilidade sobre a minha vida. Talvez você já tenha escutado esse testemunho meu. E eu orava com as mulheres que estavam na minha célula e elas engravidavam. E a unção estava sobre mim e eu não engravidava. Eu orava por mulheres e elas engravidavam. Meses depois. E eu disse assim, Deus, essa promessa é para mim.
Isso, muitas vezes eu indaguei. Mas quando eu aprendi que aquilo era para mim, e que tudo aquilo que eu estava vivendo era um aprendizado, a coisa começou a andar. Que eu comecei a entender que eu estava no meio de um processo. Demorou um pouco, gente. Fiquei quase um ano, né, nesse aguilhão ali. Ai, me machucando. Mas eu conto isso para você, para que você demore menos que eu. Para que você desfrute da promessa do Senhor antes do que eu desfrutei. Louvo ao Senhor, louvo a Deus por tudo que eu passei. Eu aprendi muitas coisas. Muitas coisas que eu carrego até hoje. E eu tenho desfrutado desse aprendizado até hoje. Que aconteceu há 12 anos atrás. Mais que 12 anos, né? Porque 16 anos atrás que começou essa... Mas muitas vezes nós não vemos as pequenas coisas e não entendemos. E quando nós olhamos ao nosso olhar, que a gente quer que a coisa funcione e aconteça tão imediatamente e não acontece, a gente vai retardando mais ainda a promessa. Então, tenha a expectativa. Tenha fé, não desista do que Deus te prometeu. Deus, Ele não falha, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. A fé, amados, Ele não nega a razão. A fé amplia a razão. Ela amplia aquilo. Ela fala assim, é o que eu estou vendo aquilo é uma verdade, mas em Deus há algo maior. Porque tudo isso que eu estou vivendo, lá na frente vai refletir. Lá na frente eu vou aprender. Lá na frente. Agora, quando nós somos movidos pela ansiedade, nós temos uma expectativa, mas essa expectativa é sem fé. Por isso que nós não podemos andar ansiosos por coisa alguma. Nós precisamos andar em fé. Deus está de olho em mim e em você. E Deus, Ele sempre nos surpreende. Por isso esteja atento às pequenas coisas que Deus tem feito. Busque Jesus com expectativa. O seu relacionamento com Deus, Ele constrói essa arca. É no teu relacionamento íntimo com Deus que Ele vai dando as medidas, aos passos que você precisa tomar. E, assim como Noé, nós precisamos ter uma atitude ousada. Nos versículos 12 e 13 de Gênesis 8, diz assim: esperou ainda outros 7 dias, e de novo soltou a pomba, mas desta vez ela não voltou. No primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé, secaram-se as águas da terra. E Noé então removeu o teto da arca. Noé então, depois de 40 e lá vai dias, e viu que a superfície da terra estava seca. Para nos mover, nós não precisamos ver com os nossos olhos naturais. Noé, ele teve atitudes só pela janelinha, soltando e vendo o que Deus mandava. Soltando o corvo e vendo o que Deus mandava. Soltando a pomba e vendo o que Deus mandava. E Noé abriu a arca. E muitas vezes Deus fala para nós: abra a arca. E a gente fala: será Deus? Você tem certeza que é o momento? Você tem certeza que é seguro? Só eu que já passei por isso, né? De talvez assim, meio que duvidar. Mas assim, falando: nossa, Deus, não sei não, hein? Acho que eu estou vendo coisas aqui que não dá para eu pisar, não. Noé foi ousado. Quando Noé entendeu da parte de Deus que era a hora de abrir a arca, ele abriu a arca. Talvez você já tenha orado, Deus já respondeu as tuas orações.
Deus já mandou você agir. Deus já mandou você falar. Deus já mandou você parar. E você está ali, com medo ainda. Não querendo ousadamente agir na palavra. Ousadamente andar sobre as águas, como Pedro andou. Noé, ele foi ousado. Então tenha você também atitude ousada. Não haja por incredulidade. Não continue orando por aquilo que Deus já te respondeu. Deus já te respondeu. Não precisa você ficar orando sobre isso. Deus já mandou, Deus já falou. Haja. Haja com atitudes. Haja com ousadia. Tem uma frase do pastor Júlio, lá da São José dos Campos, da Igreja da Cidade, que ele fala assim, ó: andar pela fé é arriscado, mas andar sem fé é mortal. Eu vou repetir. Andar pela fé é arriscado, mas andar sem fé é mortal. E nessa noite eu quero dizer para você que há um ciclo novo para a sua vida. Como uma profeta de boas novas, eu declaro sobre a sua vida o novo de novo. Ao fim do dilúvio, ao fim da tempestade. Agora você precisa ser ousado. Você precisa arrancar o teto. Você precisa ter atitudes que Deus já mandou você fazer. Você precisa deixar o seu orgulho de lado e agir conforme Deus mandou. Você precisa dar um passo de fé para você viver esse novo ciclo. Você precisa dar o passo de fé para você viver o novo de novo. Em Gênesis 8, 20 e 21 diz assim: depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e, tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável. Eu e você, nós precisamos exalar esse aroma agradável. E disse Deus: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância, e nunca mais destruirei todos os seres vivos, como fiz desta terra. Quando Deus sente o aroma agradável da nossa adoração, o aroma agradável das nossas atitudes, o aroma agradável, o tempero de harmonia que exala da nossa boca, do nosso viver, dos nossos testemunhos, há uma liberação de uma promessa de aliança, uma promessa aonde Ele nunca vai nos abandonar. E atrai a presença divina. O nosso testemunho atrai a presença divina. Em Atos 13, 32, 33 diz assim: nós lhes anunciamos as boas novas. O que Deus prometeu a nossos antepassados, Ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Quando nós anunciamos as boas novas, quando nós proferimos as boas notícias de salvação, dizendo: esse é um Deus que cumpre as suas promessas, esse é um Deus que prometeu e cumpriu, valeu a espera. Ele falou para eu construir a arca. Eu construí, eu entrei na arca, o dilúvio veio, mas Ele prometeu e Ele cumpriu que o dilúvio acabou. Eu me submeti ao processo, eu aprendi e Ele prometeu que eu seria mãe e Ele cumpriu com essa promessa. Na nossa vida, os nossos testemunhos precisam subir
como um aroma agradável. A nossa obediência aos processos fará com que nós desfrutemos da promessa.